cada um tem ninguém é perfeito, nenhum dos grupos são perfeitos, né? Mas eles têm vantagens e desvantagens, e essa que acho que é o ideal, né? Se você você não fez um experimento, não tem uma coisa ideal, vai tateando, né? Vai procurando mais evidências, procure dar robustez para o que você está fazendo. Então, no caso aí, isso foi muito legal para a gente, deu mais robustez para os resultados. Então, primeiro falar vantagens e desvantagens, vamos pensar em cada um dos grupos. Bom, do grupo 1, a principal vantagem, na verdade, está relacionada ao fato de que eles participaram de todo o processo seletivo do Programa Mais. Vou enfatizar até agora, foi uma das frases que eu escrevi da fala da Valéria, dos compromissos, né, deles. Existe um compromisso de motivação e interesse em fazer parte do projeto. Então, isso é condição para você entrar. Então, eles têm características não observadas, que a Valéria até chamou a atenção, importantes, né? Ela selecionou as pessoas, os jovens que queriam mesmo participar. Até porque a gente sabe que jovens têm, às vezes, muitos projetos de vida ao mesmo tempo, né? Então, são várias coisas que eles querem fazer ao mesmo tempo. Mas a gente precisa detectar se esse projeto de vida é o mais importante para ele nesse ano. Porque ele vai precisar investir nesse ano, né? Então, a gente tem que dar atenção máxima a isso, porque não que ele vá deixar de lado outros projetos que também são complementares para a vida dele. Mas nesse ano, é isso que ele quer? Esse é o objetivo maior, né, de conquista? Exatamente. Né? Então, nesse sentido, o pessoal do controle do CIE é um grupo muito interessante. Por quê? Porque eles participaram de todas essas etapas. A hipótese é que, na verdade, eles não permaneceram no cursinho, no Programa Mais, não por uma questão de motivação, mas porque apareceu alguma outra coisa, pode ter arrumado um bom emprego, enfim, alguma outra coisa que fez com que eles tivessem desistido. Na maioria das vezes, né, quando a gente tem contato com o jovem que não foi até o final, porque às vezes outro jovem que ficou, acabou conhecendo e fala... fulano mandou um beijo, um abraço, e assim, não tá muito triste porque não pôde ficar, geralmente é por uma questão financeira, né, familiar, porque a gente está pegando esse público que tem essa urgência, e a gente não tem como negar isso, né, talvez ele busque depois outra estratégia de inserção mais à frente, depois que essa urgência esteja mais amenizada, né, vamos dizer assim. Isso mesmo. Então, essa é a principal vantagem, porque esses jovens, na verdade, em termos dessas variáveis não observadas, motivacionais, que devem ser muito importantes para explicar os nossos Ys, né? Eles são, em média, devem ser parecidos, né? Afinal, eles passaram pelo mesmo processo seletivo. A desvantagem desse grupo é que, na verdade, ele fornece o efeito total do Programa Mais, porque tanto as oficinas quanto as aulas do cursinho preparatório. E se a gente estava mais interessado, na verdade, tinha uma preocupação, talvez um pouco maior, de saber o efeito das oficinas, que é onde o Programa Mais, que é a chave, o diferencial. A ação mais direta do CIE, né? Exatamente. Então, essa seria a desvantagem desse grupo. O grupo 2 e o grupo 3, em termos de desvantagem, né, eu posso juntá-los e comparar junto, mas a primeira desvantagem é justamente essa, porque esses dois grupos, né, tanto do Almirante Negro quanto do Ser Cidadão, eles não passaram por esse processo seletivo que os jovens do controle do CIE passaram. Mas a gente acredita que não seja um público tão diferente assim, visto que esses cursinhos, em geral, acabam atendendo o mesmo público-alvo, tem uma questão de vulnerabilidade social importante, então não deve ser tão diferente assim. Né? Mas, enfim, é uma desvantagem frente ao outro grupo, tá? Com relação especificamente ao caso do Almirante, a gente tem uma outra desvantagem, é que eles tiveram, na verdade, um problema, né, com as fichas dos alunos. Como a Valéria colocou, eles desenvolveram o trabalho numa igreja, aí a caixa d'água da igreja estourou e molhou todas as fichas. E algumas tiveram que ir para o lixo. Enfim, praticamente todas, né? Porque no final, vocês viram, a gente ficou com 29 jovens. Então, isso é uma coisa ruim. Foi até por conta desse problema, né, com o Almirante, que a gente buscou o Ser Cidadão. Exatamente. Quando a gente viu que o tamanho ficou reduzido, a gente falou, olha,
pode ser que dê um problema no campo, porque pode ser que não ache todos esses jovens. Então, plano B. E aí foi que a gente pensou no Ser Cidadão. Foi uma restrição que, na verdade, apontou para uma outra alternativa, né? Porque a gente conseguiu comparar, vocês conseguiram, na verdade, comparar cursinhos parecidos, né? Os serviços parecidos, né? Exatamente. Foi uma coincidência tão positiva que hoje, atualmente, né? O Isso é muito parceiro, o pré-parceiro é o Ser Cidadão e não mais o Almirante Negro. Que porque bacana. o Almirante Negro fechou, não teve como dar continuidade, porque esse espaço que era cedido não foi mais cedido e eles não tiveram outro local para fazer. E aí, por conta dessa avaliação, a gente se aproximou do outro pré que, assim, abraçou o projeto, lógico, né? Total. E atualmente é o nosso parceiro atual. Bacana. Né? Enfim, em termos da vantagem desse grupo, esse grupo, particularmente do Almirante, a vantagem era maior porque eles estariam fazendo o mesmo cursinho pré-vestibular, né? Todo mundo estariam frequentando as aulas do Almirante Negro, com a diferença de que eles não estariam frequentando as oficinas do Programa Mais. Então, eles dariam exatamente o efeito das oficinas. Essa era a grande vantagem, né, do Almirante. O grupo 3, como eu coloquei, a desvantagem, né, que não passou por todo o processo seletivo. E a vantagem é, naquele primeiro momento, o que a gente pensou? Bom, não é o mesmo cursinho, né? Eles estão fazendo cursinhos diferentes, mas a gente consegue pegar o efeito das oficinas da mesma forma, né? Porque eles não estão fazendo essas atividades formativas, socioemocionais, de autoconhecimento, etc. Enfim, mas não foi bem essa história. Não foi bem essa? Não. A Valéria pode contar isso melhor, porque depois ela chegou mais perto do Ser Cidadão por conta dessa nova parceria. Acho que ficaria legal você colocar, Valéria. E aí o que aconteceu, né? Quando a gente se aproximou para conhecer um pouco mais a fundo a proposta de trabalho do Ser Cidadão, a gente se deparou, né, com diversas outras atividades complementares às aulas, que são oficinas profissionais e culturais. Que se aproximava muito do que se aproxima do que o CE faz, né? Então, alguns resultados vocês vão ver que são muito próximos. Por que são muito próximos? Porque, felizmente, tem um pré-vestibular comunitário que vai para além das aulas, né? Exatamente. De preparação para o vestibular. Então, é um ponto em desvantagem, mas em vantagem, porque é um outro programa também muito importante, né? Para a juventude. Exatamente. Enfim, então a gente tem esses 3 grupos de controle, os nossos tratados e os 3 grupos de controle, que na verdade são 4, porque tem 2 unidades, né?